mas eu acho muito interessante aquilo que está no ponto final, que é a revolução dos hidrinos. O que é a revolução dos hidrinos? Isto é um conceito perfeitamente abstruso, fora de todo o cânone científico tradicional, que está a ser desenvolvida pela Blacklight Power, nos Estados Unidos, e que foi acolhido pela NASA, pelo Instituto de Conceitos Avançados da NASA. O que é que isto implica? É encontrar uma forma de energia a partir do átomo de hidrogênio. Como sabem, o átomo de hidrogênio tem um neutrão, um núcleo, e tem um eletrão. E a ideia aqui da Blacklight Power é fazer aproximar a órbita do eletrão do núcleo, que proporciona uma libertação de energia, segundo eles, que pode realmente ser uma solução para o sistema energético do planeta. Reparem que isto viola as regras da mecânica quântica. E eu lembro-me sempre de uma história extraordinária, que é do cientista Niels Bohr, um amigo que visitou Niels Bohr no seu laboratório em Copenhague e viu que ele tinha um amuleto cá fora à entrada. O Niels Bohr era ateu, não era religioso, não acreditava nessas coisas. O amigo foi lhe perguntar: mas ouve lá, então tu agora acreditas nestas coisas, tens um amuleto à entrada do teu laboratório? E ele disse: sabes, disseram-me que este amuleto realmente funciona mesmo para as pessoas que não acreditam. É por isso que ele está ali. E, portanto, aqui no caso da mecânica quântica, é preciso acreditar que isto possa funcionar, mas acho absolutamente extraordinário que o Instituto de Altos Estudos e Estudos Avançados da NASA seja capaz de acolher uma ideia, de financiar este projeto e de tentar desenvolvê-lo. Mas só para vos dizer, portanto, está tudo em aberto no sistema energético, inclusive ideias que nos podem parecer estapafúrdias, mas que podem, eventualmente, produzir algum resultado em termos do futuro. Não vos queria amassar muito mais. Aqui sobre a minimização das emissões de CO2 é outro problema que está em cima da mesa. E no sistema de transportes, os carros híbridos, aquilo que chamamos de flexifuel, os biofuels e os combustíveis convencionais, o GTL e o hidrogênio, parecem as soluções que respondem a esta questão. Depois, nos vários sistemas, não vou entrar no que se passa a nível dos edifícios. Há uma revolução também energética a nível dos edifícios, nomeadamente com estes materiais solid state e os semicondutores. Há também na parte da captura de CO2 e do armazenamento, o Advanced Fuel Cells aplicado à geração elétrica, com os vários materiais, as nanotecnologias que podem propiciar a nível de materiais também novos desenvolvimentos, mas o que eu queria justamente centrar-me é nos transportes e no novo paradigma. Portanto, o que nós temos aqui é tudo aquilo que se passa, e já vamos ver, na melhoria dos veículos convencionais, portanto, do motor de combustão interna, e vamos ver as melhorias todas que há aí, os flexifuel, que é os biocombustíveis misturados com os combustíveis convencionais, os híbridos e tudo aquilo que se passa também a nível das fuel cells e, sobretudo, dos carros elétricos. E analisando um a um muito rapidamente, antes de terminar, nós, quando olhamos para o sistema de transportes, e nomeadamente o que se passa ao nível dos veículos, nós temos hoje desenvolvimentos absolutamente espantosos ao nível dos motores, com a questão das válvulas, a redução da fricção e todas as melhorias que há, a transmissão com as 6 velocidades, o controle eletrónico para melhorar a eficiência, o avanço dos materiais menos pesados, portanto, que dão outra dinâmica, inclusive em termos da própria configuração dos veículos e da sua aerodinâmica, as bombas, e, portanto, as eficiências aqui aumentam 15 a 20% na utilização do fuel, e é isto que transforma também os motores de combustão interna como um competidor ainda muito sério neste desenvolvimento e neste posicionamento a nível do futuro. Depois, nos fuels sintéticos, o GTL, o gasto líquido, aqui o total, que eles chamam de total yield, pode ser entre 50% a 70%, portanto é uma tecnologia que é muito rentável desse ponto de vista. Enfim, tem que se melhorar, como disse há pouco, a eficiência termal, portanto há questões do processo de conversão química, e atenção, como está aqui referenciado, a economia do GTL depende muito, é muito sensível ao custo do gás. E o custo do gás, sobretudo no mercado americano, está em diminuição, portanto, acelerada. A outra questão é o coal to liquids, portanto, é a utilização do carvão, é mais difícil até pelas questões ambientais, também custa mais, requer economias de escala, e a conversão direta, portanto, é que mostra mais eficiência. É um aspecto que também tem que ser considerado, até porque alguns dos países tecnologicamente mais avançados do mundo, como os Estados Unidos, são dos que têm maiores reservas também de carvão. Aliás, os Estados Unidos tinham um projeto que é o Future Gen, para a gasificação do carvão.
O outro é a biomassa por líquidos, é utilizar a biomassa exatamente para produzir um combustível líquido. Atenção que aqui a reação é exotérmica, requer, portanto, um catalisador, mas são conhecidos mais de 13 processos industriais a este nível. Eu penso que é caro. Se nós virmos do lado direito, 5 toneladas de biomassa produzem uma de BTL, isto é, tem eficiências da ordem dos 20%, quando comparamos com o GTL, este é muito mais baixo e bastante mais caro. Mas é uma outra perspectiva. Depois é a produção de etanol, como sabemos nos Estados Unidos e no Brasil, quer com base na cana-de-açúcar no Brasil, quer com base no milho dos Estados Unidos, está a decorrer. Portanto, a produção mundial hoje é da ordem dos 40 a 45 milhões de toneladas por ano, mas ainda é exígua e só representa cerca de 300, 320 mil barris por dia, comparado com os 85 milhões que o planeta consome. Ainda estamos longe, mas basicamente há dois processos aqui. Um é a fermentação do açúcar, outro é a conversão celulósica, há uma variedade de feedstock, de materiais que podem ser utilizadas. A produção custa 2 a 3 vezes mais dos combustíveis, dos fuels convencionais. Enfim, tem aqui um capital cost na altura que preparei isto, identificado entre 21 mil a 33 mil dólares por barril de capacidade. Há os riscos inerentes à questão das culturas e tudo aquilo se pode processar a esse nível. Depois temos a parte do biodiesel. No biodiesel, como está aqui referenciado, é mais um processo de esterificação, funciona com a remoção da glicerina, mas, portanto, o diesel já é produzido e é muito competitivo a partir do óleo de soja, do óleo de palma, dos girassóis. Enfim, há várias, portanto, destes processos que estão em desenvolvimento. O último que eu referenciei aqui é a nanotecnologia. A nanotecnologia é basicamente a nível dos materiais e do processamento dos materiais a pequena escala. Temos aqui, até 2008, eu não tive tempo de atualizar este gráfico, a produção de etanol no mundo. Hoje, em 2008, atingiu cerca de 35 milhões de toneladas. Hoje devemos estar a nível dos 40 a 42 milhões de toneladas, 300 mil, 310 mil barris por dia. Ainda é exíguo, mas os Estados Unidos e o Brasil são os dois grandes produtores de etanol. O custo do etanol baseado na cana-de-açúcar é muito competitivo, é mais competitivo até que a gasolina e que o etanol produzido a partir do milho. Portanto, é algo que se está a impor no sistema de transportes, sobretudo no Brasil. E atenção, o Brasil já está a usar este tipo de combustível, inclusive para o transporte aéreo, portanto, pode ser uma das soluções. Para o transporte aéreo, o gás de líquidos ou os biocombustíveis podem ser duas das grandes soluções em termos do futuro, se nós tivermos uma competitividade económica. Agora, há muitas coisas quando discutimos a energia que esquecemos, que é o balanço energético, que é a energia que é utilizada para produzir a fonte que nós vamos ter à nossa disposição e depois a energia que essa nova fonte vai propiciar. Este balanço é muito importante. E vejam que o milho, nós utilizamos o output de energia cerca de entre 1.3 a 1.8 daquela da energia que foi utilizada para criar esta nova fonte. Na cana-de-açúcar é 8.3, portanto a relação é muito mais efetiva em relação à cana-de-açúcar. É por isso que a competitividade dos biocombustíveis no Brasil é bastante mais elevada comparada com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um sistema protetor que foi há pouco tempo mais suavizado, mas que defende a economia americana desse ponto de vista. Depois os biodiesels, os benefícios, são cruciais ao nível das emissões de CO2, portanto reduzem-nas substancialmente. Em termos dessas reduções, nós temos aqui para o etanol com a conversão celulósica uma redução apreciável, da cana-de-açúcar também. Portanto, estes estudos são estudos que existem e que são importantes. Em relação, portanto, a este ponto, pode haver um mundo sem CO2, não vai ser possível, penso eu, nas próximas décadas, provavelmente neste século, por uma razão. O sistema de transportes mundial depende hoje de mais de 95% do petróleo. E a mudança que se vai perspectivar não vai acontecer de um dia para o outro. Nós vemos aqui também os outros problemas ambientais que existem. Um é o gás flaring. Nós continuamos a queimar gás no nosso planeta, cerca de 150 mil milhões de metros cúbicos por ano, que é um consumo todo da América Latina, América Central e mais 15%. E, portanto, é sobretudo na Rússia e na Nigéria. Portanto, quando discutimos às vezes as questões ambientais, esquecemos estes problemas. Quando falo aqui da equação energética, é ao nível da sustentabilidade ambiental do planeta, para evitar a mudança climática forte. Nós estamos numa encruzilhada, vamos consumir cada vez mais energia,
Portanto, as perspectivas é aumentar entre 40% a 50% nos próximos 30 anos, mas ao mesmo tempo temos que reduzir as emissões de CO2. E, portanto, e como podem ver aqui, estes são números de 2007, o planeta consumiu 11.400 milhões de toneladas equivalente de petróleo, emitiu 27 mil milhões de toneladas de CO2. 2030 vai crescer o consumo de energia, nessa altura estimada em 17.700, e as emissões precisam de ser reduzidas 15%. E é esta grande equação energética que nós temos. Como sustentar, digamos, todo este desenvolvimento e reduzir as emissões. Não vai ser possível sem uma nova matriz energética e sem soluções, sobretudo para o sistema de transportes. Mas há soluções que já existem. Estas foram propostas de Sokolov e Pakala, são muito conhecidas, que se chama Wedge Approach. Cada um destes triângulozinhos corresponde a tecnologias que já existem, que se fossem implementadas poderiam mudar muita coisa. Uma tem a ver com os edifícios, a eficiência energética dos edifícios, outra tem a ver com a frota automóvel, a imposição de standards, como existe nos Estados Unidos, à indústria automóvel, outra tem a ver com a substituição das centrais a carvão por centrais a gás, outra tem a ver com a probabilidade da expansão da energia nuclear, mas com o desastre de Fukushima é algo que está a ser discutido, a energia nuclear não tem o seu papel. Enfim, cada um destes triângulos tem, e eles demonstraram que pode ser atalhado, só que não há políticas públicas consistentes e integradas para fazer acontecer a mudança. Eu pus isto aqui que mostra um bocado o que se passa na Califórnia, portanto, que é uma matriz que tem de identificar as várias políticas, as possíveis políticas que se podem implementar, identificar quais são elas, portanto, e as diferentes abordagens. E se começarmos do lado esquerdo, por exemplo, incentivos para o uso do transporte público. Se nós olharmos para o nosso país, nós temos exatamente o contrário. O transporte público é um dos erros vitais. Eu iria terminar a minha apresentação referindo 3 ou 4 coisas sobre Portugal. O melhoramento das emissões, portanto, e o controle, portanto, a medição, que é crucial. Critérios, green criteria para os investimentos, sobretudo públicos, para os investimentos do Estado. Os loss suites para improve o CAF, é o Corporate Average Fuel Efficiency, exatamente os estándares para a indústria automóvel nos Estados Unidos. A melhoria da qualidade do ar. Enfim, há aqui todo um conjunto de políticas, da própria sequestração do carbono. Há aqui uma matriz integrada de políticas que exigem uma melhor monitorização e, portanto, e a interação entre os consumidores e os produtores. E é evidente que é isto que falha muitas vezes nos nossos países. Nós não temos uma política articulada de todos estes vetores e que possa propiciar uma abordagem diferente. É uma espécie de benchmarking de algumas cidades europeias. Vocês vejam que há cidades como Burgos, Essen e outras que têm emissões de CO2 de 2 toneladas de CO2 equivalente por capita por ano, e há outras como Frankfurt que têm 14. E, portanto, nós também, ao nível das nossas cidades, ainda não temos a este nível um controle e uma monitorização do que se passa a este nível. E atenção, quando estamos a falar disso, estamos a falar também de questões que podem afetar a própria saúde das populações, com as concentrações excessivas da poluição nas cidades. É um gráfico que podia ter mostrado o outro, mas é um gráfico só para vos dizer que hoje há muitos estudos, isto é um dos estudos que foi encomendado pela Comissão Europeia, em que temos em baixo o Well to Real Efficiency das várias tecnologias e em ordenadas nós temos aqui as emissões de CO2. E como vocês podem reparar, em baixo tudo aquilo que tem a ver com os fuel cells, com as baterias elétricas, tem um grau de emissões de CO2 muito baixo, da ordem dos 20 gramas e alguns até podem atingir 0. Nós temos aqui o ICE, que é o Internal Combustion Engine Today, que tem emissões da ordem dos 150 a 160 gramas por quilómetro, portanto ainda é elevado. Os motores de combustão interna, como sabemos, têm eficiências da ordem dos 25%, 30%, alguns maiores, mas é curioso que as fuel cells já têm eficiências entre 50% a 70%, e se formos as baterias elétricas, as suas eficiências podem chegar aos 80%. Portanto, também em termos da eficiência do processo de utilização da energia e a sua conversão, há aqui muita coisa que se está a passar, e é evidente que isto é uma matriz com várias interações que vai se desenvolver e jogar em termos do futuro. Enfim, os custos analisados em janelas temporais diferentes, também é outra questão que nós temos que ter em conta, quais são os custos das várias fontes que vão aumentar e das várias soluções que vão diminuir. São 3 cenários para a possível evolução do sistema energético. Um chamei o Greener Fossil Fuels Model, isto é, continuar a utilização dos combustíveis fósseis, mas com soluções a nível da sequestração, mais utilização dos biocombustíveis. Portanto, pode ser uma solução perfeitamente de transição, se forem descobertas soluções tecnológicas aí.
Outro é o Renewables Model, é mais difícil nesta altura, que implica a microgeração para tudo o que é o sistema elétrico e a Advanced Fuel Cell para a sua geração, biofuels no sistema de transportes, a combinação de híbridos FlexiFuel GTL. O terceiro é um cenário disruptivo que tem a ver com a energia nuclear, não a de fissão, mas a de fusão, que é o projeto de Cadarache que existe, ainda é um sonho, mas há algumas das soluções da energia nuclear que podem propiciar ao mesmo tempo produção de hidrogênio. E, portanto, é uma espécie de 2 em 1. Esse hidrogênio pode ser utilizado no sistema de transportes mundial. Portanto, há uma produção barata de hidrogênio que pode resolver um dos problemas fundamentais quando um resíduo da geração nuclear e que pode ser utilizado no sistema de transporte. Há aqui uma interação que poderá vir a funcionar ou não. Vamos ver o que acontece em termos de futuro. E o que vi em termos de futuro é uma matriz deste tipo, portanto, descentralizada, com várias fontes energéticas, um mix de soluções, até se descobrir uma que seja realmente disruptiva e que bata todas as outras, com a contribuição dos combustíveis tradicionais. Atenção, nós vamos continuar a ter, o petróleo e o gás vão continuar a dominar a matriz energética nas próximas décadas, mas temos aqui já mais energias renováveis, nuclear, enfim, o sistema de transportes com soluções a nível dos biocombustíveis, do gás natural, dos veículos elétricos, das fuel cells. E há aqui este novo conceito nesta matriz, é que os consumidores também sejam produtores de energia, sobretudo quando podem poder produzir energia localmente ao nível da microgeração e de outros termos. E a terminar muito rapidamente sobre Portugal, só com algumas palavras, não me vou alongar mais, peço desculpa, já está, só para dar a ideia da nossa fatura energética. Nós discutimos muito as despesas do país. Nós por ano pagamos mais de 8 mil milhões de euros na importação de produtos petrolíferos, gás, carvão, e portanto é um dos problemas sérios que nós temos. Em relação ao consumo de petróleo, ele tem vindo a diminuir, atingiu 330 mil barris por dia em 2005, hoje vamos à volta de 270 mil, portanto tem havido uma resposta dos consumidores portugueses face aos preços elevados, uma resposta natural. É pena que as políticas públicas não captem esta mudança de comportamentos e não investam mais no transporte público, no planeamento das cidades, numa racionalização e numa mudança de paradigma. Em relação ao gás, tem vindo a declinar, atingiu cerca de 4,6 mil milhões de metros cúbicos em 2008 e depois declinou. Estamos a consumir cerca de 4,2, 4,3 mil milhões de metros públicos. O peso da importação dos produtos energéticos no PIB é elevadíssimo. Por exemplo, em 2008 foi cerca de 6,2%. É realmente muito, muito elevado e mostra a dependência muito grande que o país tem disso. De qualquer maneira, a nossa matriz de energia primária tem evoluído. Isto mostra a situação em 2010. Portanto, o petróleo, o gás e carvão em 2010 representaram cerca de 71%. 5 anos antes, em 2005, era de cerca de 83%. Portanto, temos aqui uma redução dos combustíveis fósseis, maior participação das energias renováveis, da biomassa, da hídrica e de outras. Portanto, são recursos endógenos que o país deve utilizar desde que sejam competitivos e para haver aqui um equilíbrio, portanto, na nossa matriz, evitar uma excessiva dependência do exterior. Aqui no que fazer, eu vou dar menção especial aqui ao sistema de transportes. Esta análise que foi feita no outro contexto decompõe toda a nossa matriz energética com as várias fontes. O petróleo, que é responsável por 43% do consumo, o gás natural 20%, o carvão 8%, o nuclear não temos em Portugal, mas é algo que temos que debater, embora haja vantagens em termos das emissões de CO2, é uma energia limpa, mas há desvantagens relativamente à gestão dos resíduos e às questões de segurança que têm que ser atalhadas. Depois, relativamente às energias renováveis, não vamos discutir aqui, mas há também toda aqui uma sequência dessas soluções. E é só mencionar em relação aos biocombustíveis, nós podemos utilizar e ampliar a utilização de biocombustíveis, não só em terrenos que nós temos em Cosilho, pode ser um recurso endógeno, mas também por causa das condições que temos no mar. O nosso mar tem condições excelentes para criar algas. O INETI tem uma grande experiência nesse domínio. Eu tenho aqui uma fotografia das algas de rápido crescimento desta central elétrica de Phoenix, no Arizona, que produz cerca de 45 mil litros de biodiesel por hectare por ano. Portanto, as algas, as bioalgas, podem realmente ser um combustível
extremamente interessante no futuro, não só para o sistema de transportes terrestre, mas também aéreo. O país tem condições excelentes, as nossas águas têm um grau de exposição solar muito adequado, temperatura e salinidade adequada para o seu desenvolvimento. Portanto, é algo que se deve olhar. Pois o hidrogênio é talvez dos menos conhecidos no nosso país, mas o hidrogênio é um vetor energético, portanto atrativo, mas as vantagens produz apenas água na sua combustão. As desvantagens ainda não é competitivo do ponto de vista económico, exige uma infraestrutura nova, mas é algo que também tem que se considerar em termos de futuro. E finalmente a questão dos transportes do nosso país, que é o problema-chave. Nós consumimos 36% do total de energia final no sistema de transportes. E reparem, o problema agravou-se entre 1990 e 2004. O parque automóvel expandiu-se a cerca de 4,5% ao ano, exatamente quando se deveria ter apostado no transporte público, menos dependência do transporte individual. Fizemos exatamente o contrário. E hoje, para corrigir as deficiências das nossas empresas de transporte, estamos a dar exatamente os sinais contrários com o aumento do espaço e com tudo isso. Às vezes eu tenho a sensação que no nosso país fazemos tudo ao contrário, e se calhar não é por acaso que estamos na situação em que estamos. E se olharmos aqui para esta imagem térmica, foi captada em 2012 em Washington, e mostra nas horas de ponta o que é que sucede. É uma imagem impressionante, eu só pus aqui uma das filas, que mostra a dissipação da energia nas horas de ponta, que é representada aqui nas cores vermelho e amarelo. Os carros, os motores de combustão interna podem ter eficiência de 28% a 30%. Quando há filas no para-arranca, as eficiências reduzem-se para cerca de 15% ou menos. E a dissipação da energia que se faz através do calor, que está aqui representada, é combustão. E se nós verificarmos, nós importamos por ano só petróleo, produtos petrolíferos, cerca de 6 mil milhões de euros. Podemos estar a desperdiçar aqui nas nossas cidades entre 2 mil a 2.500 milhões de euros de uma forma absolutamente irracional. Não somos só nós que temos que pensar nisso, é uma questão que está nesta altura em aberto no mundo, como reorganizar as nossas cidades, como torná-las sustentáveis, facilitar o acesso das pessoas aos locais de trabalho de uma forma rápida e ter uma rede de transportes públicos funcional e basicamente eletrificada. E, portanto, essas soluções passam por desenvolver um novo paradigma para a mobilidade, criar uma nova cultura com restrições na cidade da circulação do carro individual, dificuldades de estacionamentos nos centros urbanos, rever as políticas de planeamento, apoiar e apelar e educar os consumidores para a utilização dos transportes públicos e melhorar a gestão das acessibilidades às cidades. Iria terminar, portanto, aqui são as soluções que já vimos. Este é o slide final. Se olharem para a parte de transporte e mobilidade no lado direito, e aí termino, porque a mobilidade implica a eficiência do veículo e também a eficiência do combustível. E aqui há uma defesa que a gente chama de mobilidade sustentável, que passa pelo reordenamento do território, a restrição do automóvel, a aposta nos transportes públicos. E queria finalizar dizendo que há dois grandes modelos que nós temos. Um é um modelo de indução do tráfego. Portanto, nós podemos induzir mais tráfego. E se construirmos mais estradas, mais acessos às cidades, mais parques de estacionamentos de automóveis, vão vir mais carros para as cidades. O outro é um modelo de evaporação do tráfego, que está, por exemplo, hoje em curso em Phoenix, no Arizona, que é uma cidade completamente construída para o carro individual e está a reverter essa tendência, em que, se apostarmos em transporte público, em mais passeios, é evidente que vamos ter mais peões, vamos ter menos carros. E, portanto, nós estamos aqui a meio da discussão entre estes dois modelos, que também vai afetar e condicionar a evolução da matriz de transportes e do modelo que temos atualmente. Desculpem ter sido excessivo no tempo.